Parte 4, com a palavra o especialista. Herer, caminhos e possibilidades para uma educação antirracista. Por Raimundo Donato da Silva Filho. Recentemente, realizei uma pesquisa no âmbito do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação para a conclusão do curso de especialização em ensino de língua portuguesa e literatura, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O contexto da pesquisa, delimitação do objeto e a pergunta-problema. O estudo versou sobre a temática da história e da cultura afro-brasileira e africana, assunto esse que tem despertado o interesse de muitos estudiosos ao longo da composição do portfólio que acumula os meios pelos quais a sociedade vem desenvolvendo, especialmente no período pós-abolição. Sabemos que o Congresso Nacional, instigado pelo movimento negro brasileiro, se deparou com a necessidade de analisar e reconhecer a pluralidade sociocultural de nosso país, aprovando a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, bem como a Lei 11.645, de 20 de janeiro de 2008, ambas alterando a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. Com base nos preceitos da lei, elaborei um estudo de caso sobre as práticas de ensino de educadores de uma escola pública de ensino fundamental e médio do estado de São Paulo, usando o recorte temporal entre os anos 2003 e 2013, a fim de identificar e analisar as estratégias utilizadas por estes para a implementação no que diz a referida lei. Considerando os 10 anos de sua promulgação, busquei respostas basicamente para duas questões. A promulgação da lei em si é sinônimo de direito garantido para ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana? Que estratégias e atores legalmente constituídos usam para o desenvolvimento do currículo e para cumprir o que determina a lei? A Lei 10.639 de 2003 alterou o artigo 1º da Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que passou então a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26A, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. A Lei 11.645 de 2008 alterou a redação do artigo 26A, acrescentado o ensino de cultura indígena em estabelecimentos públicos e particulares. O parágrafo 1º menciona os conteúdos que devem ser abordados no campo econômico, cultural, elementos metodológicos e considerações preliminares. Este mesmo grupo foi submetido a questões acerca da formação na graduação, questionados se seus professores abordaram a temática da cultura afro-brasileira e em que circunstâncias isso ocorreu. Considerando as informações sobre a faixa etária e tempo que lecionam a rede pública, é possível inferir que poucos tiveram acesso sistemático aos conteúdos sobre a história da África. Aqueles que tiveram consideram insuficientes e ou superficial, já que não compunham o currículo da faculdade, sendo inserido apenas por meio de palestras, conforme nos revela o depoimento de um dos entrevistados. Sim, eu tive palestras e aulas específicas da cultura e história da África, embora tenho que dizer que quando me formei tudo era novo, estava implementando na grade e eu achei que algumas abordagens foram superficiais. Ainda sobre esta questão, outro entrevistado relatou: sim, mas muito pouco. Foi nas aulas de história moderna. Na minha grade não havia nada sobre cultura afro-indígena. Frente a essas informações, podemos compreender que os professores com mais de 15 anos de formação não tiveram formação específica sobre a temática do nosso estudo, ao menos enquanto graduandos. Indagados se conhecem as leis 10.639 de 2003
e 11.645/2008, que alteram a Lei 9394/96, tornando obrigatório o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no ensino básico, 88,9% dos entrevistados responderam que sim, contra 11,1% que disseram não. O que diz a pesquisa, então? O que nos chama a atenção é o fato de que, mesmo sabendo da existência da lei e do seu conteúdo, ao serem perguntados como abordam a cultura negra nas suas aulas, do ponto de vista prático, houve respostas diretas do tipo nunca abordei, outras mencionando raramente. Raramente revela a ausência de um projeto pedagógico sustentável que crie condições reais de implementação da lei por meio de uma ação coletiva. E outras citando: durante o ano desenvolvo projetos com os alunos, embora temos um conceito de que este tema é trabalhado apenas em meses específicos e com projetos já batidos. Este é um tema que deve ser trabalhado o ano todo, quebrando o paradigma de ser trabalhado em datas e meses específicos. Observe que o professor, entrevistado e entrevistada, chama a atenção para a prática do improviso durante datas específicas do ano. Outro depoente relata: eu sempre falo abertamente com meus alunos sobre a cultura negra e o quanto ela foi e é valiosa para a nossa vida e do quanto temos dívidas para com os negros que nunca conseguiremos pagar pelo tanto que fizeram e não são reconhecidos. Essa pesquisa buscou compreender também as razões que fazem com que o trabalho com a temática negra seja, aparentemente, dificultado. Há quem entenda que falta material, especialmente na área de exatas, outros entendam que seja porque falta de conhecimento dos alunos. Há quem mencione que não tem dificuldade nenhuma, mas também tem apontamentos pontuais como as diretrizes e determinações impostas pelo sistema educacional que vem de cima e muitas vezes impostas e não debatidas com os professores. Relatam também que muitos profissionais ainda não estão preparados para discutir esse tipo de assunto, pois infelizmente ainda é um tabu para isso. Essas discussões em sala de aula precisam ser realizadas de maneira harmoniosa, respeitando e valorizando todas as diferenças, e só um trabalho pedagógico multicultural poderia ajudar. Como podem observar, os desafios acerca do trabalho com as relações étnico-raciais são multifacetados. Percorrem as dimensões tanto da formação inicial quanto da continuada, além dos desafios encontrados no ambiente de trabalho. Há muita coisa a fazer acerca da implementação da lei, que nasceu a partir de variadas ações feitas pelo movimento negro brasileiro, mas há também avanços importantes acontecendo no interior das escolas. O grupo pesquisado foi submetido ao seguinte questionamento: qual ou quais as contribuições que seus componentes curriculares podem dar para o ensino de história e cultura afro-brasileira na escola? Ao passo que responderam: eu sou da área de história, então, basicamente quase tudo passa pela cultura afro e pela miscigenação e pluralidade cultural. Nesta importante declaração vale destacar o prefixo afro, que, do ponto de vista ócio-político, pode representar negros e brancos, no contexto distanciado da causa negra, conforme nos alerta CUT 2010. Para outro entrevistado, sua disciplina pode dar muitas contribuições, tais como buscar momentos da história para nos levar a entender o porquê das lutas, das diferenças, dos conflitos, das desigualdades de classe, de gênero, de poder, de conhecimento, etc. Ainda segundo esse mesmo entrevistado, de várias formas isso pode ocorrer. Por exemplo, nossa cidadania aconteceu tardiamente devido ao trabalho escravo, pois o Brasil foi um dos últimos países a pôr fim no trabalho escravo, impedindo os negros de estudarem e de ter sua terra e seu meio de sobrevivência. Enfim, há várias formas de contribuir para esse ensino em questões. Como podemos observar nesse trecho, ao realizar essa discussão no ambiente de sala de aula, o docente está contribuindo para a compreensão
e a justificativa das ações afirmativas como política pública de combate às desigualdades entre negros e não negros. Continuando o percurso das respostas, a professor que entende que mostrar um outro olhar, descolonização, tarefa árdua e longa, seja a contribuição possível a ser dada por sua disciplina. Outro destaca que sua disciplina pode dar toda a contribuição, pois expressa a sensibilidade de uma cultura que nos formou. Ainda no contexto da questão sobre as contribuições que as disciplinas podem dar para a implementação da lei em estudo, recebemos respostas como colocando exercícios como abordagem sobre a situação dos negros. Chegando às considerações finais. Desta forma, pode-se verificar pelos depoimentos que vários componentes têm trabalhado de forma individual a temática da lei, a que se atribui esses avanços. Acreditamos, hipoteticamente, que pode ser fruto das ações desenvolvidas pela SEDUC, por meio dos seus núcleos pedagógicos, que dão conta de abordar aspectos das relações étnico-raciais no ambiente escolar. Daí a importância de fortalecer a EIRER como política pública de implementação às leis em questão, conforme parecer do Conselho Nacional da Educação 003/2004 e resolução número 1, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação. Faz-se necessário explicar que essa pesquisa, apresentada parcialmente aqui, realizou um estudo de caso que, grosso modo, significa debruçar-se sobre uma realidade específica para observar sua reação quando estimulada a refletir sobre o cotidiano e a prática escolar. No nosso caso, foi estudar e compreender a relação entre a teoria e a prática no ensino de história e da cultura negra na escola, frente ao que se orienta a Lei 10.639 de 2003. Foram duas as questões geradoras desse estudo. A promulgação da lei em si é sinônimo de direito garantido para o ensino de história e da cultura afro-brasileira? Consideramos que garante parcialmente, pois a lei precisa ser estimulada por outras, e sobretudo por política de Estado para a educação. A EIRER pode assumir papel protagonista na efetivação da demanda, ao evidenciar a importância do povo negro para o desenvolvimento econômico e cultural do país. B. Que estratégias os atores, legalmente constituídos, utilizam para o desenvolvimento do currículo visando ao cumprimento da lei? Nesta questão, identificamos que as pessoas imbuídas para essa missão encontram alguns obstáculos, especialmente no debate que envolve colegas de trabalho, alunos, país e a própria Secretaria de Educação. É importante destacar que o professor é apenas um elo desta corrente. Tem outros que o antecedem, no caso os gestores, e outros posteriores, representados pelos alunos e pais de alunos. Ou seja, ele tem uma participação significativa, mas não é o único. Os caminhos e possibilidades para a implementação de uma educação antirracista passa pela construção efetiva de espaços de diálogos.